Você gosta de desvendar mistérios? Em caso afirmativo, para encontrar a solução, você procura indícios que possam te ajudar a encontrar as respostas. Desta feita, o mistério ou enigma é envolvendo o número 666, escrito na Bíblia como o nome da fera. Poucos assuntos bíblicos têm suscitado tanto interesse e preocupação como a profecia a respeito da misteriosa marca, ou o nome da fera, o número 666. A marca da fera tem sido motivo de infindáveis especulações na televisão e na internet, bem como em filmes, livros e revistas. Alguns acreditam que o 666 é a marca do anticristo bíblico. Outros dizem que significa alguma forma de identificação obrigatória, tal como uma tatuagem ou um microchip, que é implantado no corpo e tem um código digital que identifica a pessoa como servo, escravo da fera. Ainda outros acham que o 666 é a marca dos papas católicos. Eles substituem os números romanos pelas letras no título oficial do Papa na sua coroa, Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Depois de manipularem os algarismos, chegam ao número 666. Afirma-se também que se pode chegar ao mesmo número à base do nome latino do imperador romano Diocleciano e do César Nero. Essas interpretações são bem engenhosas, porém a Bíblia aponta para uma direção diferente destas. Conforme veremos, a Bíblia revela que os que têm essa marca sofrerão a ira de Deus no dia do julgamento. Portanto, entender o significado desse número é muito mais do que apenas resolver um enigma. É uma questão que, se não solucionada, pode lhe custar muito caro: a vida. Felizmente, o autor da Bíblia, o Deus judaico-cristão, Jeová, não deixou os amantes da verdade em ignorância a respeito desse assunto tão importante. Afinal, qual o significado deste número envolto de mistérios? De acordo com o último livro da Bíblia, o número 666 é o nome da fera ou besta de 7 cabeças e 10 chifres que sai do mar em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Essa fera é um símbolo do sistema político mundial que governa sobre toda tribo, povo, língua e nação. O número ou nome 666 não é um simples número ou nome dado à fera aleatoriamente. Este indica que, do ponto de vista de Deus, esse sistema político é um grande fracasso. Como assim? Bem, os nomes que Deus dá sempre têm um significado. Por exemplo, quando prometeu que faria de Abrão pai de uma multidão de nações, Deus mudou o nome desse servo, que significa pai enaltecido ou exaltado, para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Do mesmo modo, Deus deu à fera o nome de 666 para representar suas características predominantes. O número é, na realidade, o nome descritivo da fera. O número 6 na Bíblia muitas vezes está relacionado como símbolo de imperfeição. A Bíblia usar números como símbolos, significados, é uma prática comum, recorrente. O número 7, por exemplo, quase sempre representa algo completo. Como o 6 é um a menos do que o número 7, por sua vez, representa algo incompleto ou imperfeito. Assim como os dias de uma semana completa seriam 7, 6, um dia a menos, representa a condição incompleta ou imperfeita de algo. Um outro exemplo associado à imperfeição é sobre um dos gigantes de Gate que lutaram contra o povo de Deus. A Bíblia o descreve como tendo 6 dedos em cada mão e 6 artelhos ou dedos em cada pé, uma monstruosidade genética. O número 6 é descrito também como o número de homem, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Portanto, representa as imperfeições e falhas do homem decaído, pecaminoso, apartado do Criador. Para dar mais suporte a essa ideia de símbolos, o número 3 significa ênfase na Bíblia. Quando deseja enfatizar algum ponto, a Bíblia às vezes o repete por 3 vezes. Em Isaías, capítulo 6, versículo 3, por exemplo, anjos chamam Deus de Santo, 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 por 3 vezes, para indicar sua santidade em grau superlativo. Assim, Deus usa o nome 666 ou o número 6 3 vezes, para não deixar dúvida de como ele encara os sistemas políticos humanos, imperfeitos e grandes fracassos.
a longa história humana corrobora por mostrar que, vez após vez, eles falharam em trazer aquilo que, segundo a Bíblia, só o reino de Deus conseguirá: paz e segurança eternas. Ela, a fera, obriga todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa. Afinal, como a marca da fera é colocada na mão direita ou na testa de alguém, como foi mencionado no início, uma das interpretações que muitos fazem é que será um chip literal, algum tipo de tecnologia que já vem sendo desenvolvida para colocar na mão ou na testa das pessoas. É possível que a maior parte da humanidade seja obrigada, no futuro bem próximo, a implantar esse tipo de tecnologia, mas isso não será determinante para identificar a marca descrita no texto bíblico que estamos abordando. Afinal, um chip por si só é apenas mais uma tecnologia. Seria o mesmo que dizer que qualquer tecnologia nova que pudesse marcar a mão ou a testa identificasse alguém como servo do diabo. Como estamos observando bem, o livro de Apocalipse é cheio de simbolismos. Na verdade, muitas outras partes da Bíblia também. Por exemplo, ao dar seus mandamentos à nação de Israel, Deus disse: "Tende a atá-los como sinal sobre a vossa mão, e eles têm de servir de frontal entre os vossos olhos." Isso não queria dizer que os israelitas deveriam literalmente amarrar as leis nas mãos ou na cabeça. Na realidade, significava que as palavras de Deus deveriam guiar todas as ações e pensamentos deles. O seu modo de vida deveria ser guiado por leis e princípios divinos. Do mesmo modo, a marca da fera não é obrigatoriamente uma tatuagem literal ou uma tecnologia específica com o número 666, mas uma maneira de se referir àqueles que querem ser liderados pelo sistema político e filosofia de vida defendido por este. Os que possuem a marca da fera se colocam como inimigos de Deus. Eles fazem isso porque seguem a fera com admiração. Essa admiração é tão exagerada que chegam a prestar adoração ao seu país, aos seus símbolos ou à sua força militar. A sua nação e o que esta determina como certo ou errado é o seu maior motivo de orgulho. Sua devoção exclusiva pertence à fera e não a Deus. A Enciclopédia da Religião declarou o seguinte: o nacionalismo tem se tornado uma forma dominante de religião no mundo moderno. Então, é por este motivo que recebem a marca da fera. No entanto, o problema maior a respeito deste possível chip é que a Bíblia nos conta que a fera, ou organização governamental composta descrita por Deus como imperfeita e deficiente, fará grandes esforços para colocar nas mãos e nas testas dos homens a sua marca. E estes, por sua vez, não poderão comprar ou vender, a menos que sejam identificados em apoio à fera política através de inclinação mental e em ações, como escravos e adoradores dela. Assim, a fera, ou governantes deste sistema mundial, fazem pressão ao ponto de tornar a existência quase que impossível para os que recusam adorar a fera. Acha isso impossível de acontecer? Analisem os fatos. Na China, o cidadão só pode assumir um cargo público se assinar um documento se declarando ateu. Na Coreia do Norte, a perseguição aos cristãos é política de Estado. Se fizer uma rápida busca na internet, verás que há muitos outros países onde é proibido ser cristão, e outros não se pode ter nenhuma crença em nenhum Deus. Mesmo onde não há perseguição, como em grande parte da Europa, o ateísmo cresce cada vez mais, ou seja, a crença em Deus está em decadência, ao passo que o Estado ou governo cresce como pai cuidadoso da população. A Bíblia diz que sim, é possível, porém, alerta com seriedade que é preciso coragem e determinação para evitar ser marcado como escravo da fera, pois, como vimos, aqueles que recusarem a marca da fera serão perseguidos e pressionados a aceitarem. Será muito mais fácil receber o sinal do que resistir a ele. A Bíblia não esconde o que está por vir. Notem o que ela diz: não tenha medo das coisas que você está para sofrer. O diabo, descrito no livro de Apocalipse capítulo 13, versículo 2, como o dragão que dá poder à fera, notem, continuará lançando alguns de vocês na prisão, para que sejam plenamente provados, e vocês terão tribulação. Notem o que a Bíblia diz: mostre-se fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Observe que outro texto esperançoso para os que conseguirem evitar a marca da fera. O mundo do dragão e da fera está passando, e também o seu desejo ou modo de vida promovido por estes. Mas quem faz a vontade de Deus permanece, notem, para sempre. Segundo a Bíblia, se fortalecer sua fé nas promessas do Criador para a humanidade e manter a lealdade a Ele e não aceitar ser marcado pela fera, evitará beber do cálice da ira de Deus e de sofrer a destruição permanente que vem sobre a fera e sobre todos os adoradores dela. E assim receberá a coroa ou recompensa da vida eterna em um novo mundo realmente justo, governado por Deus. Eu fico por aqui. Espero ter ajudado a esclarecer este assunto controverso e misterioso. Inscrevam-se e compartilhem. Assim, vocês ajudarão outros a despertar da matriz e a pensar fora da caixa.